Irmãos, eu queria compartilhar aqui algo poderoso. Eu queria falar sobre a bênção de Deus. Eu já falei uma vez, mas eu gostaria de falar como que nós transformamos a bênção de Deus em riqueza. Porque eu não sei se você sabe, muitas vezes nós achamos que, às vezes não, muitas vezes a bênção de Deus nas mãos de pessoas que não entendem, não compreendem, ou não estão preparados, acaba se tornando um bezerro de ouro. Ou acaba se tornando não vou falar maldição, mas acaba, na verdade, dando mais prejuízo do que riqueza. E a bênção de Deus, ela precisa ser convertida, a bênção, ela precisa ser convertida em riqueza na sua vida. Mas você precisa estar preparada para usufruir ou desfrutar da bênção de Deus. Senão, não é de Deus. E tudo que Deus faz, meus irmãos, tudo Ele faz no seu tempo determinado. Eu não sei se você sabe, a normalidade no mundo é a morte. Lá em 1 João 5,19, fala o seguinte: esse mundo jaz do maligno. Então, tudo que você espera do mundo, o que é? Roubo, ansiedade, peso, amargura. É isso que você espera do mundo. Em contrapartida, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é um reino que tem vida, vida em abundância. E quando você tem vida, vida em abundância, você tem paz. E quando você tem paz, você descansa. Qual que é a grande dificuldade que nós temos hoje? De alguma forma, eu conheço tantos testemunhos de pessoas: olha, pastor, esse relacionamento foi Deus, é uma bênção de Deus, depois está divorciando. Olha, eu adquiri esse bem, é uma bênção de Deus. Aí você vai ver, entrou numa dívida. E na verdade, aquilo que começou como uma bênção, parece que no final se tornou uma maldição. Parece que aquilo que antigamente era um motivo de tanta alegria, paz, alegria, descanso, hoje é motivo de peso, de amargura. E tudo o modo operante do reino de Deus é paz. É você fazer as coisas no descanso. Você sabe que quando você não tem paz, você não consegue, meus irmãos, fazer o que na normalidade você fazia. Alguém aqui já foi assaltado? O cara passa o celular, você não sabe montar o celular, você nem sabe que tem o celular, porque você sabe. Aí você está com o carro ainda, você liga, desliga o carro. Você perde aquilo que você fazia normalmente, você não faz. Esses dias eu estava na Celso Garcia e me mandaram uma mensagem no meu celular. E eu fiz uma coisa que não devo fazer. É ler a mensagem no trânsito. Estava com o sinal vermelho. E sabe quando você olha assim rapidinho? Eu olhei assim, aí de repente estava com a polícia do meu lado. Eu falei, puxa, eu nem sei. E ele pegou, olhou assim para mim, irmão, assim. Eu fiquei, não sabe. E o cara falou assim: você sabe que. Daí o policial abaixa o vidro, abaixei o vidro. E o trânsito lá, agora, estava verde, mas eu tive que. Abaixa o vidro. Ele falou assim: você sabe que não pode ser autoridade. E porque, não, era uma mensagem de urgência, tal, não sei o quê. Eu estava tão nervoso, agora pode ir. Meus irmãos, aí eu não coloquei, em vez de eu tirar a ré, eu coloquei a ré, na Celso Garcia. Aí o policial olhando para mim, tá vendo? Olha, o cara não sabe nem dirigir direito, que não sei o quê. Fiquei quieto, não falei nada, fui embora, tal. Mas você percebe, quando você fica assim no desespero, meus irmãos, aquilo que você faz na normalidade, só comigo acontece essas coisas, né? Não acontece isso com vocês. Mas, porque quando a gente perde a paz, e quando você, por um momento, você acha que a paz que traz o verdadeiro descanso na sua vida, ele é proveniente de coisas naturais, como Paulo diz, você é a pessoa mais infeliz dessa terra. Jesus, ele quando chega diante de Pilatos, o que ele fala? Pilatos fala assim para Jesus: olha, é você mesmo, que é o rei dos judeus, que não sei o quê. E Jesus responde ali para Pilatos, mas é interessante que você percebe que Jesus, sabendo que ele ia ser julgado, sabendo que ele ia ser morto, sabendo que ele ia ser crucificado, Jesus em paz, ele chega e ele fala o seguinte: é o Senhor que diz isso. É interessante que com aquela paz que Jesus respondeu para Pilatos, quem perdeu a paz ali foi Pilatos. Toda vez que você está em paz, pode ter certeza, o inferno entra em aflição quando você entra em paz. Porque a palavra de Deus fala que existe um instrumento, existe uma ferramenta, onde o diabo ele é inútil, de alguma forma, para te resistir. É quando você está em paz. E quando Jesus falou para Pilatos: é você que disse isso, de alguma forma, Pilatos ficou em aflito. Aí você vai ver lá no final, Mateus, eu acho que 15, 17 ou 19, a palavra de Deus fala que quando Pilatos tinha que julgar lá Jesus, eu não sei se você sabe o contexto, Pilatos estava propenso a libertar Jesus. Mas a palavra de Deus fala que vem a mulher de Pilatos e fala assim: olha, não se envolve com esse inocente não
não se envolve com esse homem injusto. Essa noite eu tive pesadelos, que não sei o quê. Aí, por conta disso, o que Pilatos faz? Ele vai lá e lava as mãos. Então, você percebe? Pilatos sabia que Jesus, ele não tinha pecado. Pilatos sabia que, mesmo ele sendo julgado, ele não deveria ser condenado à morte. Ele sabia que ele era inocente. A mulher sabia que Jesus era justo. O que Pilatos faz? Por conta dessa aflição, que a esposa dele, por conta daquela falta de paz, o que ele faz? Ele vai lá e lava as mãos com água. Aí você pergunta, Pilatos foi salvo? Provavelmente não, porque o pecado não se lava com água, se lava com sangue. Mas você percebe que tudo isso aconteceu por quê? Porque Jesus, ele teve paz. E por que aquele que poderia fazer o bem não fez? Porque ele não tinha paz. Você tem a oportunidade de ofertar e não oferta, porque, como o Felipe estava falando aqui, porque você está aflito, preocupado. Você tem a oportunidade de honrar o Senhor, mas não consegue louvar o Senhor porque você está aflito, a sua alma não consegue levantar as mãos e louvar o Senhor. Às vezes você precisa ir para a cela e você não consegue ir para a cela, ouvir, receber daquela palavra de vida, para colocar para dentro de si, mas por conta dessa aflição toda. Então tudo isso é por conta do que? De paz. Por conta de algo que muitas vezes nós queremos nos associar ou nos escorar em coisas exteriores. A nossa verdadeira paz está em Cristo. Mas eu não quero, é sobre isso que eu quero falar, não sei nem porque que eu engatei a primeira e foi, mas eu gostaria de falar sobre, como eu falei para você, eu acho que há 2 semanas atrás, Eloab ministrou aqui, sobre o novo de Deus, que nós estamos entrando numa nova estação. Mas eu não sei se você sabe, tudo que Deus faz de novo, aquilo que Ele promete para você de novo, de promessa, que Ele vai fazer, que Ele vai que Ele vai colocar nas suas mãos, Ele te prepara. Deus nunca vai te dar algo de acordo com o seu tamanho. Tudo que Deus vai dar para você é de acordo com o tamanho dele, não com o seu tamanho. Mas Ele sempre vai ter um tempo propício para Ele te preparar para você estar na posição que Ele tem para você. Então, por exemplo, aqui, digamos que o Edmilson chega aqui para o Ezequiel e fala, olha, o papai vai te dar uma Porsche. Mas é só uma coisa. Com quantos anos que pode dirigir? É 16? 18? Com 18 anos você vai dirigir essa Porsche, está lá no carro, está lá no estacionamento. Você só precisa de uma coisa, quando você completar 17, 18 anos, você vai fazer autoescola e você vai pegar essa Porsche, é sua. Eu sei o que acontece muitas vezes, né? A nossa geração ansiosa, não, deixa eu dirigir antes, é meu panceiro. Não, essa é a vontade de Deus. Então, você percebe que a bênção de Deus, ela sempre tem um tempo onde você precisa se preparar para estar na posição que Deus tem para você. Eu adoro aquele exemplo do pastor Aloísio, que, na verdade, o favor de Deus é como você entrasse numa faculdade e o Senhor fala, olha, a faculdade está paga, pode escolher o curso que você quer, a faculdade está paga, os livros estão pagos, a conta da cantina está paga, todo aluno gosta de ir para a cantina comer, salgadinho, coxinha, pão de queijo, está pago também. A única coisa que você precisa fazer é estudar. E depois que você estudar e você pegar o diploma, é o negócio, é se você desfrutar daquilo que eu tenho para você. Esse é o favor de Deus sobre as nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer, o que é? É passar pelo processo do tempo, pelo processo da preparação. Isso tem a ver com o Egito, na minha vida, na sua vida. Eu vou passar por isso, você vai passar por isso, o seu cônjuge vai passar por isso, os seus filhos vão passar por isso, todos vão passar por isso. Mas se você não passar por isso, aquela bênção que deveria ser transformada em riqueza, em prosperidade na sua vida, ela vai se transformar numa maldição, ela vai se tornar uma frustração na sua vida. Eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente sobre quando Moisés, eu não sei se você sabe, chegou um momento na vida de Moisés, que Moisés preparou o seu povo para entrar na terra prometida. Porque o povo de Deus, lá o povo hebreu, eles não estavam preparados para entrar na terra de Canaã. E para eles entrar na terra, para eles possuir a promessa, eles precisavam estar preparados. Se eles não tivessem preparados, na verdade, aquela bênção seria sinal do quê? De frustração, maldição, eu vou retroceder, justamente por não estar preparado. Mas lembra-se, você precisa entender, a bênção que Deus liberou sobre a sua vida, ela precisa ser revertida em riqueza, ela precisa ser revertida em prosperidade para a sua vida. Mas existe uma fórmula de você fazer isso. Assim como você vê, existe um diagnóstico, assim como a normalidade de um ser humano é 36,5, é isso? 37 já é estado febril. Mas quando você coloca a mão na pessoa e ela está quente, ela está com febre. Então, o que acontece? Ali, essa febre pode ser várias coisas. Pode ser
garganta, ouvido, alguma bactéria, pneumonia, pode ser tantas coisas, mas para que você tenha um diagnóstico certeiro de tudo essa febre, você tem que fazer lá o exame de sangue. E o exame de sangue, você fala assim, olha isso, aquilo, ou faz aqui um exame para ver a garganta, mas é muito interessante você ter o diagnóstico para saber se a bênção de Deus realmente é de Deus. Porque tem muita coisa que, na verdade, nós temos e não é bênção de Deus. Eu lembro que o meu pai, eu não sei quem conhece, eu acho que aqui ninguém vai conhecer. Meu pai, ele é das antigas aqui, né? Se a gente fosse colocar plaquinha de ativo fixo nos membros da igreja, ele deve ser os 10º, 9º, assim. Ele é bem antigo aqui. E ele é uma pessoa que, ele para comprar celular, assim, zero. Ele só tem celular porque eu acho que minha mãe deu para ele. Então, ele não vê mensagem, ele não responde mensagem, não faz ligação. Você entra lá no grupo da família, com o nome de... que no meu celular está escrito papai. Tem gente que coloca pai, mas eu coloco papai. A Eloá tira barato de mim por causa disso. Mas eu coloco ali papai, porque ela chama o pai dela de pai. E aí, se ele falasse, meus filhos, eu estou com saudade de vocês, que a semana de vocês seja abençoada, tal. A gente já sabe, não é meu pai que escreveu, é a dona Angélica. Porque meu pai não faz isso. E eu lembro que, quando o meu irmão, o Eduardo, meu irmão mais novo, ele foi lá e comprou um celular para o meu pai. Eu sabia da situação financeira do meu pai. E meu pai nunca que ele ia comprar, hoje é pré-pago, pós-pago, e naquela época, antes de eu casar, sim, ter um celular pós-pago era só quem tinha dinheiro. Eu não sei se assim é hoje, né? Mas tipo assim, nossa, o senhor é pós-pago? Meu Deus, esse cara é que nem uma pessoa que toma café todos os dias, o cara é próspero. Assim, e café é da Melissa ainda, assim, é um nível, pilão. E eu lembro que aí meu irmão foi lá e deu um celular para meu pai. Aí meu pai abriu, abraçou meu pai e tal, não sei o que, o celular. E aí depois eu eu vi o celular e falei assim, quem que deu isso aí para o senhor? Ele falou assim, foi o seu irmão que deu. Nossa, olha aqui o celular tal, depois você me ensina a usar tal. Ele falou, você é pré-pago? Eu falei, não, é pós-pago. Aí eu fui lá no Eduardo, falei assim, Eduardo, por que você dá um celular para papai que tem conta? Sim, que bênção que é essa? Sim. É a mesma coisa você querer dar um presente para sua esposa, um ferro de passar. Isso não é presente. Eu sei que tem alguns que acham que é presente. Nossa, meu marido me deu uma máquina de lavar roupa. Ele é homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Isso não é presente não, meus irmãos. Então tá bom, mas cada um é cada um. Então, por que eu quero falar? Porque chegou um momento na vida lá de Moisés, que ele foi preparar o povo para entrar na terra prometida. Como eu falei para você, nós estamos aí às portas de ir para um novo prédio. E se você não estiver preparado para ofertar, se você não tiver disposição para ofertar, e se você não estiver preparado para entrar, isso não vai ser nosso. Nós vamos perder simplesmente por não enxergarmos a forma de Deus agir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Deuteronômios 26, verso 1 a 11. Vamos lá. Moisés disse ao povo, põe lá na NTLH, eu mudei a versão. Moisés disse ao povo, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um de vocês deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu, e deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido, para nele ser adorado. Vai falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia. Declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará essa declaração: o meu antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram o número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram,
e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos pedindo socorro ao Senhor, e Deus dos nossos antepassados, e Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria, e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até essa terra, que nos deu uma terra boa e rica. Agora, o Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me desses. Depois colocou a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhou-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor teu Deus deu a você, a sua família. Faça uma festa com os levitas, com os estrangeiros que moram com você e vive. Irmãos, eu gostaria de aqui... Eu li aqui rapidamente, mas aqui na verdade Moisés falando o que o povo deveria fazer quando chegar na terra prometida. Eu lembro que muitos anos atrás ela foi trabalhar essa questão de vender apartamento de alto padrão. E era só apartamento de alto padrão mesmo. E antes dela fazer a primeira visita, o cara lá, que é o gerente, fala assim: olha, deixa eu te falar, não fique impressionado quando você entrar no apartamento. Impressionado em que sentido? Nossa, eu nunca sabia que existia um apartamento tão grande assim. Eu não sabia que poderia ter um quarto que é maior que meu apartamento. Às vezes a gente fica impressionado com a tamanha grandeza que o mundo, às vezes, pode usufruir. E o que ele estava falando? Quando você entrar para mostrar o apartamento para essas pessoas que têm muito dinheiro, você não pode mostrar que você está surpreso, que você não vive, não conhece essas coisas. É a mesma coisa com Abraão. Vocês não podem ficar surpresos, vocês não podem ficar com medo, com receio, porque o que eu tenho para vocês é maior do que vocês. Então, de alguma forma, Moisés estava preparando o povo para entrar na terra prometida. E como eles deveriam, na verdade, honrar o Senhor. E a forma de honrar, era o quê? Era trazendo fruto, oferta. E quem está falando, vocês vão sustentar, Moisés falando aqui, vocês vão prosperar de forma exponencial. E vocês que vão sustentar tudo isso. Era Moisés ensinando o seu povo a entrar num novo tempo. Se eles não tivessem preparados, como aconteceu na primeira fase, eles não poderiam entrar, como eles não entraram. Por quê? Porque o que Moisés falou, eles não, na verdade, entenderam, ou eles não tomaram para si. Eu gostaria de falar aqui rapidamente 7 coisas aqui que fala de que na verdade, o que antecede a bênção nas nossas vidas. Antecede não, como que nós transformamos a bênção em riqueza. Porque às vezes, se você está num estágio 2 ou no estágio 3, aquela bênção, uma hora pode se tornar um bezerro de ouro para você. Quantos líderes disseram que eu já vi assumindo a célula, e falando, essa célula é uma bênção, foi Deus que me levantou. E por conta dos irmãos que não respondem à célula, a pessoa inclusive saiu da igreja, frustrado, magoado com o Senhor. Quantas pessoas já veio procurar, pastor, eu quero que você celebre meu casamento, Deus que me abençoou, deu aqui uma varoa, um varão, e depois de alguns meses a pessoa vai lá e desiste do casamento, inclusive do Senhor. Quantas pessoas falaram assim, pastor, foi o Senhor que abriu as portas desse emprego para mim, e passou um ano, está lá amaldiçoando aquilo que Deus deu para ele. Isso é muito ruim. Porque a bênção de Deus, meus irmãos, como já foi pregado aqui, ele não gera trabalho. Ao contrário, a bênção de Deus, ela prospera, ela traz riqueza para a sua vida. Mas como Moisés falou, se vocês não estiverem preparados, além de vocês não ter a riqueza que eu tenho para vocês, vocês vão ficar frustrados, achando que na verdade eu deixei vocês na chapada. E a primeira coisa que nós precisamos ver, abre lá no verso 1, do verso 1 ao 3. A primeira coisa que nós precisamos entender, o que é a primeira fase da bênção. É você reconhecer que a bênção é do Senhor e que o Senhor, Ele é fiel naquilo que Ele prometeu. Olha só, Moisés e seu povo, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um de vocês deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu. Deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vamos lá no 3 então. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga, declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, toda a bênção, meus irmãos, tem a ver com a fidelidade de Deus.
O que Moisés está falando? Nunca se esqueça que a terra que vocês vão entrar foi uma terra que eu prometi aos seus antepassados, porque eu sou fiel. E o princípio do descanso, o que é? É você entender que Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Se você está passando por aflição, que faz parte nós passarmos, o que fala lá no Novo Testamento? Nesse mundo tereis aflições. Então nós vamos ter aflição, mas o que ele fala? Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E aquele que venceu o mundo, ele habita em você e habita em mim. Aí o que o Senhor está falando? Primeira questão de você reverter a bênção em prosperidade ou riqueza, é você nunca se esquecer que reconhecer que a bênção é de Deus, é você reconhecer a fidelidade de Deus. Quando você não reconhece que é a bênção, quando você não reconhece a fidelidade de Deus, o que vai acontecer com você? Você abre mão. Simplesmente você desiste. É o que muitas pessoas fazem, por conta da aflição, por conta da dificuldade. A pessoa veio, ela enriqueceu de forma injusta, e o Senhor falou assim: agora você não vai enriquecer de forma injusta, você vai enriquecer de forma justa. Eu que vou fazer você crescer financeiramente da forma correta, sem roubar, sem enganar ninguém. Eu vou fazer isso da forma correta, mas por conta disso vai passar uma crise financeira. Aí quando você passa a crise financeira, como acontece com alguns aqui, o que a pessoa faz? Eu acho que isso não é de Deus não. Ele prometeu, mas olha ali, eu não consigo pagar nem as coisas básicas. Por quê, meus irmãos? Porque por algum momento você achou que Deus não é fiel. E quando por algum motivo você permite-se pensar que Deus não é fiel naquilo que Ele prometeu, você perde o descanso. Por que você perde o descanso? Você sai da sua posição de descanso e vai na posição que, na verdade, o mundo tem para você. Que é aflição, ansiedade, preocupação. Eu preciso fazer porque o Senhor está não sei o quê. Continua vindo na igreja, às vezes vai na cela, às vezes começa a ler o versículo, mas não consegue. Com as suas estudos está gritando de forma muito clara: Deus não é fiel. Aquela bênção não é do Senhor. Sabe quando você está orando por alguma coisa e fala assim: será realmente Deus falou comigo? Será se na verdade estava empolgado ali porque o meu time ganhou naquela semana, eu fiquei tão empolgado, eu ouvi achando que, mas não era de Deus? Porque você sabe, tem pessoas que acham que empolgação é unção, e não é. Você já viu a história do rapaz que foi ver o jogo do Brasil? E quando saiu o gol, ele comemorou, falou: nossa, quanta unção. Não é unção, é adrenalina só, mas não é unção. Então a primeira coisa de nós precisamos aqui para reconhecermos que a bênção, primeiro, nós nunca podemos esquecer a bênção do Senhor. Se você está entrando por algo que você reconhece que é a bênção do Senhor, mas também nunca se esqueça, toda a resistência contra a bênção de Deus na sua vida. E nunca se esqueça, Ele é fiel. A palavra de Deus fala que a palavra que Ele liberou sobre a sua vida só vai voltar para Ele quando ela se cumprir. O que fala lá em Salmos capítulo 33, verso 3 e 4? Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Em outras palavras, Moisés estava preparando o povo para viver o novo de Deus. E eu estou preparando também para você viver o novo de Deus. Mas nunca se esqueça, a bênção veio do Senhor. Nunca se esqueça, Ele é fiel. No dia mau, nunca se esqueça, Ele é fiel. Quando você um dia desconfiar da fidelidade de Deus, você sai da sua posição de paz, você perde o descanso, vive com medo, vive com ansiedade e depois fica frustrado. Segunda coisa, vai lá no verso 4 e 5. Olha só, era só Moisés preparando o povo para entrar na terra prometida. Depois ele fala o seguinte, vai lá em Deuteronômios 26, NTLH. Deuteronômios 26, 4 ao 5. Olha o que ele fala: aí o sacerdote pegará o cesto e colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará essa declaração. Aí é falar: os meus antepassados foi um arameu. O que era arameu? Era o povo de Abraão, que não tinha lugar certo onde morar. E foi com a família para o Egito. E ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número. E se tornaram um povo grande e forte. A segunda coisa, para você nunca
tornar bênção e maldição é você reconhecer quem você era e de onde você veio. Você nunca vai poder se esquecer. Deixa eu te falar, aquele povo não era rico. Eles tinham tudo em escassez, mas eles não passavam fome. A palavra é que eles iam para uma terra que tinha muita fartura. Mas o que Moisés falou aqui? Nunca se esqueçam da onde vocês vieram e quem vocês eram. Em outras palavras, vocês eram escravos. Vocês viviam como estrangeiros. Vocês eram um povo fraco e se tornaram forte. Vocês eram pequenos e se tornaram um povo numeroso. Qual que é a minha declaração aqui? É essa. É que hoje nós só gostamos de testemunhar daquilo que nós conquistamos. Não é isso? Você vai em qualquer curso, aí você fala, não, porque eu comecei a vender, eu vendi não sei o quê, eu vendi não sei aonde. O cara, parabéns para esse cara. Mas o Senhor não fala isso. O que Moisés está falando? Você declara em alto e bom som. A minha família estava destruída, mas um dia Ele restaurou na minha vida. Toda essa prosperidade foi porque lá atrás o Senhor me resgatou. Então, a segunda questão aqui que Moisés estava ensinando para o povo, para um dia eles não converterem a bênção e maldição, é nunca se esquecer da onde você veio e quem você era. Que é muito comum, a pessoa está liderando uma célula, aí de repente a célula multiplica 1, 2, se o cara fala, não, eu sou o cara, eu preciso virar o pastor aqui. Discipulador, eu vou ser o discipulador de governo, porque assim, eu sou o melhor de todos. Aí o cara era pobrezinho, começa a trabalhar, de repente vem com o rei na barriga. Deus vai lá, tira ele da prisão, tira ele da pornografia, tira ele do vício, liberta dele, restaura o casamento, aí põe ele numa posição, o cara começa a empreender, ele começa a ser uma... Aí de repente ele acha que é o cara. E aí quando ele vai ensinar os outros, que essa é a nossa função, ensinar os outros, em vez de ele testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele, ele começa a falar, eu tenho dinheiro, eu tenho aquilo, eu tenho isso, coisa que na verdade nada tem a ver com a eternidade. Isso na verdade, quando nós olhamos para essas coisas, mais nos dá tristeza do que alegria. E o que ele está falando aqui? Nunca se esqueça da onde você veio e quem você era. Porque um dia você vai estar numa posição que vocês nunca sonharam, mas nunca se esqueça quem te salvou e quem te resgatou. É interessante, abre lá aliás, deixa que eu leio. 2 Samuel 7,9 fala o seguinte, era o Senhor fazendo uma aliança com Davi. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Aliás, pode abrir lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse um príncipe sobre o povo de Israel. Portanto, digo ao meu servo Davi, que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte, olha o Senhor fazendo uma aliança, eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo em Israel. O que estava falando aqui, meus irmãos? Nunca se esqueça, você vendia coisa lá no Brás, você vendia bexiga lá não sei aonde, nunca se esqueça, eu tirei você dessa posição, para estar numa posição para servir o meu povo. Nunca se esqueça que eu tirei você de trás das malhadas. Por que o Senhor estava falando isso para Davi? Por isso que Davi, quando ele assumiu o reinado, a primeira coisa que ele valorizou, o que era? A presença de Deus. A palavra de Deus fala que Davi estava lá no seu alto e sublime palácio, de repente ele olha para baixo e vê lá a tenda, onde estava a arca da aliança. Ele fala, puxa vida, foi aquela presença que me colocou nessa posição de autoridade. Então, eu não deveria estar olhando para baixo. Ao contrário, eu deveria estar olhando para cima. Eu vou construir um palácio para essa presença. Por que ele fazia isso? Porque ele nunca se esqueceu quem ele era e de onde Deus o tirou. Então, deixa eu te falar, por que muitas vezes nós perdemos a bênção de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós esquecemos quem nós éramos e de onde o Senhor nos tirou. O Senhor vai te colocar numa posição, quando você confia nele e passar por todo o processo, você pode ter certeza, o Senhor vai colocar numa posição que, naturalmente falando, você não tem condição, mas Ele tem. Isso tem a ver com riqueza, com influência, prosperidade, com tudo, com família, com tudo. Mas nunca você pode se esquecer quem você era e de onde você veio. E o que o Senhor fez com você. Quando você se esqueceu disso, você perdeu o chamado e perdeu o propósito. Por quê? Porque essa é a forma de você se vacinar contra o quê? A arrogância e a soberba. E aí, vem o terceiro, vai no verso 6. Lembra que é só Moisés ensinando o Senhor a tomar a posição do novo templo. Então a gente vai para o novo prédio, mas a gente precisa estar preparado para entrar no novo prédio. E aí vem o seguinte, verso 6. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados.
Só isso aí. É que tem uma outra versão que fala, nós fomos aflitos, nós se tornamos escravos, que não sei o quê. Mas a terceira questão aqui que a gente pode, na verdade, a bênção lá, os egípcios, porém, nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-os aos trabalhos forçados. A terceira coisa aqui, meus irmãos, o que é o seguinte, é você ter clareza que não existe nada bom no mundo, ou nada bom no Egito. Por que as pessoas muitas vezes retrocedem? Porque quando elas estão passando pelo processo de se tornarem um rei, uma rainha, eles estão passando por um processo para se tornarem realmente um homem independente de Deus, chega uma hora do processo, o que eles falam? Eles olham para trás. E quando eles olham para trás, o que acontece com eles? Eles por alguma desvio de intelecto aqui, falta de parafuso, eles imaginam que existe algo bom até que eles eram escravos. Em outras palavras, eles acham que viver trabalhando de forma forçada é melhor do que trabalhar ou viver o propósito que Deus tem na vida deles. E por isso que eles muitas vezes retrocedem. Mas o que Moisés está falando aqui? Nunca se esqueça. Não tem como você reconhecer a bênção de Deus sem saber qual é a motivação do mundo sobre você. O mundo, ele quer te matar, o mundo quer te destruir, o mundo quer te fazer se tornar um escravo, o mundo vai fazer de tudo para que você não cumpra o propósito de Deus. Você pode ter escolhido, Deus pode ter dado para você a princesa dos olhos de Deus, Deus pode ter dado para você o príncipe encantado, Deus pode ter dado para você a empresa. Se um dia você esquecer qual a motivação do mundo em relação àquilo que Deus tem para você, um dia essa bênção vai se tornar maldição. E um dia você vai falar isso, eu não sei se realmente eu ouvi direito do Senhor. Por quê? Porque você ainda, na sua concepção, existe algo melhor no mundo do que aquilo que Deus tem para você. Como eu fico chateado, meus irmãos, triste, quando chega uma pessoa porque ela está triste, está mal, ela está triste porque não conseguiu casar, ela está triste porque não conseguiu o emprego que ela queria, não conseguiu a promoção como ela queria, e ela começa a ficar triste. O que ela faz? Eu vou orar para Deus, para ver se eu devo sair realmente da igreja. E ela fala, Senhor, devo voltar para o Egito? Eu devo voltar para aquele mundo de escravidão? E Deus nem responde. E por Deus não responder, qual que é a concepção dele? Eu devo voltar para o Egito. E volta para o Egito. Então, e Moisés deixou muito claro, nunca se esqueça da motivação do mundo em relação a vocês. Eu dei a liberdade para vocês. E vocês entregaram a liberdade para esse mundo. Eu tirei vocês da escravidão do mundo. E nunca se esqueça que existe uma pessoa que quer o mal de vocês, esse é o Egito, esse é o mundo. Então, por que muitas vezes nós revertemos ou transformamos a bênção em maldição? Porque na nossa concepção existe algo melhor do que o reino e o propósito de Deus. Existe algo melhor do que aquilo que Deus prometeu para nós. Quarto, versos 7 e 8, ele fala o seguinte, então, oramos e pedimos ao nosso Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e Ele nos concedeu e viu a nossa aflição e a nossa miséria, como éramos perseguidos, verso 8, e com a sua força e com o seu poder Ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito. A quarta coisa, para que você entenda o que é a bênção de Deus, você precisa ter experiência com o poder de Deus. Se você não tem experiência com o poder de Deus, meus irmãos, alguma coisa está errada na sua vida. Se você para ser bem sucedido, você precisa seguir a contramão do mundo, você precisa estar na via do mundo, você precisa sonegar como o mundo sonega, você precisa mentir como as pessoas mentem, você precisa passar a perna como os outros. Se você precisa seguir como o mundo segue para ser bem sucedido, deixa eu te falar uma coisa, alguma coisa está de errado. Mas o Moisés deixou muito claro, nunca se esqueça que vocês oraram a mim, você pediu para que eu restaurasse seu casamento, você pediu para que eu abrisse uma porta, você pediu para que eu mandasse uma pessoa para casar com você, você pediu para entrar numa faculdade, você pediu para empreender, e eu com uma mão forte e poderosa, eu fiz isso na sua vida, na sua força natural você não conseguia, o seu contexto natural, herança, contexto familiar, você não tinha condição, e eu fiz isso com você. O que o Senhor está falando? Se você não tem experiência com o Senhor, meus irmãos, dificilmente essa bênção vai se tornar
financeira. Dificilmente essa bênção vai se tornar próspera. Dificilmente essa bênção vai se tornar algo tangível, palpável na sua vida. Porque aquele que prometeu, é Ele que vai cumprir. E todas as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre os personagens da Bíblia qualquer, eu vou fazer, eu vou libertar, eu vou abrir a porta, eu vou fechar a porta, eu vou fazer. Então você percebe que Moisés está falando, nunca se esqueça, se não tiver poder de Deus, não é bênção. Se você está pedindo para casar e não encontrou, está lá no mundo, isso não é bênção. Se você está pedindo para Deus abrir a porta e Deus não abre porta, aí por conta você fica magoado e sai, isso não é bênção. A bênção de Deus é recheada com o poder de Deus. A bênção de Deus vem com o poder de Deus. Quando Moisés chegou lá no Mar Vermelho, e lá o povo de Faraó, querendo de alguma forma pegar lá Moisés e o povo de Israel, o que o Senhor fala? O que você está fazendo aí? Diga, marche, põe o pé aqui no mar e vê o poder de Deus sendo liberado. Então não tem como, meus irmãos, a bênção do Senhor vir se você não tiver uma experiência com o poder de Deus. Se você não lidera e o poder de Deus não se manifesta, alguma coisa está errado. Se você é uma pessoa que consagrou a sua empresa, consagrou a sua vida profissional ao Senhor, e essa empresa não vai para frente, a sua vida profissional não vai para frente, o poder de Deus não se manifesta, você não tem testemunho para falar, alguma coisa está errada. O Senhor está falando, Moisés, vocês pediram a ajuda deles, do Senhor, e Ele atendeu às suas orações. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que a partir de agora é o poder de vocês a favor de vocês. O que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 20? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que está faltando então, meus irmãos? Para a palavra se tornar palpável e realizada na sua vida. Poder. Quem que libertou aquele povo? O povo do Egito. Foi o poder de Deus. Quem libertou eles da escravidão? O poder de Deus. Quem que abriu o Mar Vermelho? Foi o poder de Deus. Quem que mandou pão, maná, fogo para proteger? O poder de Deus. Quem colocou eles na terra que mana leite e mel? O poder de Deus. E quem que vai fazer isso sobre a sua vida? Quem que vai fazer você prosperar? Quem que vai abrir as portas para o empreendimento, conexão? É o poder de Deus. Agora, se você não consegue testemunhar, porque você não consegue enxergar o poder de Deus na sua vida, alguma coisa está errada. Não é bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é Ele que vai trazer a realização na sua vida. Continuando. Aí vai no verso 9. Vamos continuar. Aí, verso 9. E nos trouxe até a terra que nos deu, uma terra boa e rica. É uma terra que mana leite e mel. Por que Deus tirou o povo do Egito? Levou para o deserto, porque no Egito pelo menos você podia plantar alguma coisa. E eles levaram para o deserto, que não dava para plantar nada. E depois eles levaram um lugar que tinha leite e mel. Porque na verdade, leite e mel aponta para quê? Para a vida de Deus. Você não precisa matar para ter leite. Você não precisa matar para comer mel. O que o Senhor está falando? A partir de agora, o que vocês vão comer é da vida de Deus. Então vocês nunca se esqueçam que é o seguinte, e é interessante, é que não está nesse contexto aqui, mas também nós precisamos entender que tudo que Deus faz é por conta de um propósito. Porque lá no final, no verso 11, o que o Senhor fala? E tudo que Deus de bom Ele vai dar para você, para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os estrangeiros que vão estar com você, para os levitas. Quem que eram os levitas? Os levitas eram os sacerdotes. Os levitas aqui era a igreja. Então existe um propósito. Você vai ser rico. Aí que quem fala? Superabundância de todas as formas. Por quê? Porque você vai ter para você vai ter para sua esposa. E se você casou com uma mulher de Deus, ela é cara. Sim ou não? Se a mulher de Deus não é cara, assim, não é bênção. Porque quanto mais ela é cara, mais ela vai levar você a depender de Deus. E quanto mais você depender de Deus, mais poder vai. Não é assim quando a mulher fala, ela percebe que o cara não tem um tostão furado. Fala, não, eu quero casar ali, não sei o quê, 20 mil reais, assim. E o cara fica desesperado. Mas nessa desespero todo, ele vai para o Senhor. O que acontece? O Senhor atende a oração dele. Por quê? Porque a bênção de Deus, meus irmãos, é carregada com o poder de Deus. Mas tudo tem um propósito. O que ele fala? Você vai para uma terra que mana leite e mel. É interessante que o principal sinal da bênção de Deus aqui é o fruto. Então você vai faturar.
Às vezes você não está faturando como deveria faturar, mas vai chegar uma hora que você vai faturar para você, para sua família, para os levitas. Quem que é o levita? A igreja, para os estrangeiros, aqueles que estão ao redor, todos que estiverem ao seu redor vão ser abençoados por você financeiramente. Naturalmente falando, se você for ver, quando existe uma mudança assim como nós queremos mudar, geralmente quem que banca tudo? São aqueles que têm um poder aquisitivo muito maior. E quem que é? É você. Pastor, se fosse meu coração, eu queria bancar, como eu também queria bancar, mas não tenho condição. Eu queria bancar toda a reforma do outro prédio. Tudo começa na motivação do seu coração. E aí, no contexto aqui de Moisés, o que você faria? Senhor, eu quero dar 100 mil, 200 mil, 20 mil, mas eu não tenho. O Senhor tem. A Eloá tem uma amiga dela, que ela é de uma outra congregação, e ela estava compartilhando, nós vamos mudar de prédio, estamos orando, tal. Eu falei, não, eu também estou mudando de prédio. Eu estou pedindo para Deus que Deus me dê R$1 milhão, porque eu quero dar R$1 milhão lá para a igreja onde eu congrego. Aí ela ficou assim, puxa. Você tem fé para pedir essas coisas? Tem, lógico que você tem. É que você acha que Deus não pode, você tem certeza que Deus pode dar R$1 milhão, mas às vezes você acha que Deus não pode dar R$1 milhão para você, mas Ele tem condição. Mas você percebe que é tudo através do poder de Deus. Quem que vai fazer? Com certeza são os maiores empresários. Os maiores empresários hoje, como Moisés estava falando aqui, hoje é pequeno, mas amanhã se tornarão maior. Hoje é o mais fraco, mas depois vai se tornar o mais influente. Mas tudo começa com você estar preparado. Você percebe, eles não tinham nada aqui. Eles não tinham dinheiro nenhum aqui. Eles não tinham um tostão para ofertar, mas o Senhor falar, quando vocês tiverem, é isso que vocês têm que fazer. Em outras palavras, eu estou colocando um propósito divino no coração de vocês. Eu não sei se vocês lembram de um testemunho de um pastor da Igreja Batista. Um pastor Batista, ele morreu. E eu sei que muitas pessoas, quando perdem um ente querido, ficam frustrados, magoados. E agora, o que vai ser da minha vida? Mas provavelmente, aquela pessoa que foi, ela não quer mais voltar. E a gente fica orando para voltar, provavelmente porque a palavra de Deus fala que lá não tem tristeza, não tem conta para pagar, não tem nada dessas coisas. E a pessoa vai, e aí o testemunho desse pastor é que ele morreu. Quando ele morreu, ele estava tendo lá, depois ele conta essa experiência. Aí estavam orando para ressuscitar ele. E o Senhor falou, você vai voltar? Não quero voltar. Não, você vai voltar e você vai testemunhar. E ele acorda. Ele estava lá no leito de morte. Aí ele pegou e falou assim, quem que ressuscitou? Quem que orou para eu ressuscitar? Quem que foi? Foi ele contando o testemunho. E ele falou o seguinte, aí ele fala que ele ressuscitou para que ele desse o testemunho dele. E ele fala que ele dá o testemunho aonde ele vai, porque ele quer voltar para onde ele não queria voltar. Então por quê, meus irmãos? Que tudo que a gente faz, meus irmãos, tem um propósito. Esse homem percebeu, eu ressuscitei por conta de um propósito. Deus me conectou a essa cela por conta de um propósito. Deus às vezes me conectou numa igreja que hoje é pequena, mas ela vai se tornar grande e exponencial por conta da unção e do meu coração. Então, uma igreja de milhares não tem a ver com a sua condição hoje, tem a ver com a motivação do seu coração amanhã, porque amanhã Ele vai te colocar nessa posição. E como Ele falou, você era pequeno, você era inútil, você não tinha o número o suficiente. Hoje você tem, hoje você é forte, hoje você tem influência. Tudo isso por quê? Por conta de um propósito. E falando nisso, meus irmãos, o Felipe falou aqui rapidamente, só dando um parênteses, nós vamos ter o culto dos empresários. E não é para visitantes, é para os membros da igreja. Porque eu acho que Deus precisa fazer muitas coisas no nosso meio antes de fazer lá fora. Então, se você é empresário, empreendedor, quer empreender, venha. A gente não vai a gente vai orar. A gente vai orar. E Deus vai fazer muitas coisas através de nós, mas você precisa entender. Nós temos uns aos outros. O que eu tenho percebido aqui no nosso meio, todas as vezes que alguém aqui passa por uma crise, cada um vai para um lado. Você já andou no meio de um cemitério? Uma vez eu vi lá no Silvio Santos, lá como que era aquela pegadinha do... Tinha um cara lá, não, colocaram assim tinha um anel. E o povo ficava andando no cemitério, né? Cemitério não, lá tinha um muro, né? E as pessoas estavam andando, né? E aí, o que acontece? Somos empresários, nós estamos caminhando para o mesmo rumo. Queremos abençoar a igreja, queremos abençoar as nossas famílias, queremos crescer, queremos prosperar, queremos ser influentes. Aí, eu lembro dessa imagem, que eu vi, não era cacetada, como que era? Pegadinhas. Aí ele está lá passando, tinha um monte de gente passando, e o cara vê um anel. E aí, quando ele vai lá e pega um anel... Ele pega o anel, isso é o pessoal lá debaixo da terra. O pessoal vai para um lado, vai para o outro, que não sei o quê. E muitas vezes são assim, na hora do desespero,
Você tem para onde correr. Na hora do desespero, você tem com quem estar conectado. Mas muitas vezes, o que nós fazemos? Você vai para um lado, o outro vai para o outro. Em vez de nós nos unirmos, em vez de nós orarmos, que a palavra de Deus fala que se uma pessoa tem enfermidade no nosso meio, nós oramos, essa pessoa vai ser curada. Se uma pessoa tem pecado, nós oramos, essa pessoa vai ser perdoada dos seus pecados. Muito eficaz a oração de um justo. Ele está dando aqui um exemplo do que a sua oração faz. Agora, você imagina se todo momento... Você acha que então a oração que pode curar não pode prosperar? A oração que pode curar não pode trazer conexões no seu ambiente empresarial? Pode, mas nós precisamos entender, Deus nos conectou por conta de um propósito. Deus nos conectou simplesmente para a gente crescer, avançar, e viajar, e comer, e um dia vai embora. Não, é por conta de um propósito. Então, no dia 22, meus irmãos, eu gostaria que todos os empresários estivessem aqui comigo. Deus vai fazer muitas coisas no nosso meio. Amém? Aí vamos continuar. Verso 10, para nós encerrarmos. Não, falta dois ainda. E agora o Senhor, verso 10. Agora o Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me desse. Depois coloque a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. E, olha só, eles não tinham dinheiro ainda. Eles não estavam na terra de Canaã, na terra prometida. Mas o que o Senhor está falando? Quando vocês chegarem lá, vocês vão dar o dízimo. E vocês vão entregar o dízimo diante do Senhor. E vocês vão honrar o Senhor. Meus irmãos, só existe uma forma, naturalmente falando, só existe o grande sinal da bênção em relação à terra prometida. O que era? Eram os frutos. Por que eram os frutos? O que o Senhor havia prometido? Que vocês vão para uma terra que emana leite e mel. Então, se existia uma forma deles honrar o Senhor, era com o fruto que eles iam ganhar daquela terra, que na verdade Deus tinha dado para eles. E o Senhor vai falar, vocês vão tirar a 10ª parte dessa daí, e vocês vão trazer para mim, se ajoelhar. Por que se ajoelhar? Com uma posição de honra, submissão, de reconhecimento. Então, na verdade, a questão da bênção, o que é? A prova dessa nova vida são os frutos, são as nossas primícias. Então, não é bênção de Deus, meus irmãos. Você pede para Deus abrir as portas, aí Deus abre as portas, você usa todo o recurso que Deus está colocando na sua vida, para você fazer coisa que traz destruição para você, que na verdade traz frustração para você, que traz maldição para você. Sétimo e último. Pode o pessoal do louvor subir? O que é o sétimo e o último? Vamos lá, verso 11. O que ele fala? Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família. E faça uma festa com os levitas. Como eu falei para você, os levitas aqui representam quem, meus irmãos? Era o povo, uma pessoa para ser sacerdote, ela deveria ser do povo da tribo de Levi. O sumo sacerdote é da tribo de Levi. O que o Senhor estava falando? Vocês, olha, eu vou fazer na vida de você, então deixa eu te falar, individualmente falando, você precisa ser bem-sucedido. E depois de ser bem-sucedido, o seu cônjuge vai ser bem-sucedido. E depois que os dois serem bem-sucedidos, os seus filhos vão ser bem-sucedidos. Eles vão ser, essa é a promessa do Senhor. E depois você vai fazer a festa com quem? É com a igreja. Olha que coisa interessante. E com os estrangeiros que moram onde você vive. Os estrangeiros são aquelas pessoas que ainda não se converteram. Mas eles vão ver a felicidade, eles vão ver o testemunho, eles vão ver vocês declarando e testificando, o Senhor me tirou de trás das malhadas. O que vai acontecer, meus irmãos? Essas pessoas vão se converter. Mas é interessante que o que ele fala, fique alegre. O que o Senhor está falando aqui? Não, a questão não é servir ao Senhor, a questão é servir ao Senhor com alegria. A questão aqui não é casar, a questão aqui é casar com alegria. A questão aqui não é liderar, a questão aqui é liderar com alegria. Tudo tem a ver com alegria. Se hoje você está triste, possivelmente é porque você está olhando para o aqui e agora. É porque você está olhando por coisas que na verdade não vão afetar a eternidade. E é interessante, nós terminamos o jejum falando sobre as 5 palavras que ofendem a Deus. E uma das palavras que é? Tristeza. Eu não sei porque os irmãos se empolgaram com essa palavra aí. Mas é interessante que na verdade... Isso começa onde? Isso é fruto de uma independência. Quando você esquece, quando você para de buscar o Senhor. Mas é interessante que ele fala, fiquem alegres. Fiquem alegres. Eu não sei se você sabe, abre lá em Deuteronômios 28, verso 47, só o verso 47. Você precisa entender a importância de servir ao Senhor com alegria.
Porque no Velho Testamento era obrigado a você ficar alegre. Sim ou não? Olha só o que fala. Deuteronômios 28, verso 47. Eu vou ler aqui. O Senhor lhes dará tudo que é bom. Mas se vocês não servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. Pode sair daí. Então você percebe, o Senhor não está falando de dinheiro, o Senhor não está falando de dízimo, que tudo isso, Ele não está falando de você louvar o Senhor, de você liderar tudo isso é expressão do nosso coração. Tudo isso é um sinal de que nós reconhecemos a supremacia de Deus. Isso é um sinal de pessoas que querem agradar a Deus. Mas o Senhor está falando, se você não servir ao Senhor com alegria e gratidão, você vai servir ao Senhor com essa tristeza. E essa tristeza não faz parte do reino de Deus. A tristeza faz parte do mundo e do mundo caído. O que o Senhor está falando aqui? O X da coisa, o que é? Alegria e gratidão. Eu falei aqui 7 passos. 6, estou contando aqui 7. Se você não entender os 6 passos, um dia você vai servir ao Senhor com tristeza. Porque faltou alguma coisa. Porque alguma coisa não aconteceu. É interessante que tem pessoas que vão orar para o Senhor e falam: Senhor, paga essa dívida. E prova que o Senhor vai lá, vai como o seu Felipe falou aqui. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e falamos o que? Senhor, o Senhor provou do seu amor a mim por conta disso. Senhor, abre as portas dos celeiros, que realmente eu venha ter grande fartura. E prova do seu amor. Mas é interessante que o Senhor Jesus falou que só existe uma forma do Senhor Jesus provar do seu amor. É enviando Cristo Jesus para morrer pelos seus pecados. Não existe outra prova. Não existe outra prova. Porque se um dia você pedir uma oração para o Senhor e Ele não atender, o que você vai achar? Ele não me ama. Mas a prova, e a prova mais alta, o que é? É que Ele enviou seu Filho, mesmo você ainda sendo pecador, morrendo por você e por mim. Você imagina um corintiano pedindo para ganhar na quarta-feira, o palmeirense pedindo para ganhar outra na quarta. Todo orando. Antes do jogo, eu estava fazendo boxe lá com o Júlio, né? Meu professor. E estava lá, vamos ganhar, e não sei o que, não sei aonde. Deus é mais, que não sei o que. Deus vai não sei o que. Você acha que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Você acha que vai ouvir? Lógico que não. Imagina se Deus ouvisse os corintianos. Então os palmeirenses vão se sentir que não são amados. Se ouve os palmeirenses, não, então Deus não faz isso. A prova do amor que Deus te ama é que Ele morreu pelos seus pecados e liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida. O que você precisa fazer? O que eu falei para você nesses 6 aspectos. Você precisa entender, a bênção é do Senhor. Seja fiel a Ele. Ele é fiel e Ele vai cumprir o que Ele prometeu a você. E quando Ele prometeu a você, você não era nada e não era ninguém. Mas quando Ele começar a fazer as coisas na sua vida, você se tornará grande, influente. Mas nunca se esqueça da onde você saiu e quem você era. E também nunca se esqueça, tudo é pelo poder de Deus. E depois, quando você chegar naquela posição de influência, lembra-se: eu preciso agora construir uma casa para Deus, porque a mesma casa que hoje foi instrumento para que eu seja salvo, essa casa vai ser instrumento para que outros sejam salvos. Essa era o sonho de Deus. Tá vendo? Você veio aqui no encontro, você foi ali na salinha. Aconteceu na sua vida, aconteceu na vida dos seus filhos, aconteceu na sua família, mas vai acontecer na vida de outros. Porque quanto mais a vida de Deus flui aqui, mais nós vamos crescer. Como falou ali, vocês eram pequenos e nós éramos insignificantes quando nós começamos. E hoje nós já somos um povo numeroso. Muitos não entendem, não entenderam ainda. Mas Deus nos está dando força. Mas o Senhor está nos preparando para vivermos um novo tempo de Deus. Deus está nos preparando para pisar na terra prometida. Deus está nos preparando para estar uma influência ainda maior. Mas tudo isso não depende de você, depende dele. O que nós precisamos ter? Alegria e gratidão. O que acontece quando você não está alegre? Ou quando você não tem, ou você não é grato? As bênçãos de Deus param de vir sobre a sua vida. Alguém que já recebeu um presente de uma pessoa que fala: o Felipe vem me dar um presente. Eu falo para o Felipe: obrigado, muito bom. Poxa, aí o Felipe vem me dar um chocolate, Dia dos Pais, me dá um prestígio, como você ganhou. Aí você fala para ele: obrigado. Aí o que você geralmente...
Se você dá um presente para o seu marido, e o seu marido fala assim, obrigado, muito bom, eu estava precisando disso. Aí você dá um presente lá para sua esposa fala, muito bom, obrigado, era isso que eu queria. Você vai dar presente para ele na terceira vez? Não, não vai dar, porque isso exala o quê? Ingratidão. Agora você dá um presente que é assim, insignificante, foi só uma lembrança. Quando você tem um coração grato, você abraça a pessoa, você beija a pessoa. Nossa, você me lembrou tal, o que acontece? Eu vou dar mais. Porque como é bom você receber abraço, quando é incentivado por um espírito de gratidão. É isso que o Senhor espera de nós, gratidão. Poderia estar melhor, mas o Senhor está nos preparando para algo melhor. Mas mesmo assim, Ele tem nos dado. Nós não temos a frutificação como Ele prometeu, mas está frutificando ainda. Vai chegar uma hora que a frutificação tem. A frutificação não chegou no nível que você espera, porque nós estamos ainda numa posição de sermos relevantes no reino de Deus. Nós não chegamos ainda lá, mas nós precisamos estar preparados. A Ferrari, o Porsche está lá ainda, a faculdade já está paga. O que nós precisamos fazer? Chegar no tempo certo, tirar a carta e pegar o carro, estudarmos e passarmos com louvor e alegria, com gratidão ao Senhor. Quando acontecer isso, o que vai acontecer? Mais bênção virá sobre a sua vida. Meus irmãos, isso foi o que Moisés falou para o seu povo, antes de entrarem na terra prometida. Mas não preciso falar disso, mas alguns não entraram, porque eles esqueceram disso. Mas você não vai se esquecer, porque você sabe o destino de quem se esquece disso. Nós somos a segunda leva, nós vamos entrar, porque nós entendemos a fidelidade de Deus. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. Eu gostaria que você se levantasse. Primeiro, a bênção vem de Deus e a fidelidade também. Reconheça de onde você veio e quem você era. Tenha clareza que não existe nada melhor no mundo em relação a Deus. Tenha experiência com Deus. Deus colocou dentro de nós um projeto divino. A prova da bênção de Deus são os nossos frutos. E alegre-se e tenha um coração agradecido. Aleluia. O que nós vamos fazer agora? Agradecer ao Senhor. Esqueça do seu passado, minha irmã. Esqueça do seu passado, irmão. Seja nobre como o Senhor é nobre e decida perdoar. Eles eram escravos, mas se tornaram a maior potência mundial depois que chegaram na terra prometida. Eles não precisavam nem levantar um canivete. Todos que vinham diante deles, todos os exércitos caíam diante deles, e eles não precisavam levantar um canivete, porque Deus era com eles.